Quanto tá o fogão mesmo, hein? Empreendedorismo na informalidade, um estudo do caso do Shopping da Independência de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A pesquisa insere um debate sobre o empreendedorismo na informalidade, identificação do perfil socioeconômico do grau da satisfação de vendedores ambulantes que foram recentemente transferidos para o novo centro de compras, denominado Shopping da Independência Santa Catarina. O objetivo de oferecer motivos e os que levaram a iniciar um negócio informal e identificar de atividades encontradas na para formalização. Ainda realizou-se o levantamento de características e comportamento de empreendedores definidas por McAllen. Para alcançar objetivos, utilizou-se como instrumento de pesquisa questioná-lo por pesquisa de um questionário com questões abertas e fechadas após as coletas que tabularam-se sobre os dados a partir destes. Constituiu-se que os gráficos da tabela para respectivas análises constou-se então que a maioria dos negócios ainda que é formado de empresas informais. Apesar disso, os mesmos considerados pessoas empreendedoras pretenderam iniciar um processo de formalização considerado a mesma da possibilitar o crescimento do negócio. Por outro lado, os pesquisadores veem a burocracia como considerável entrave para o início deste processo de formalização. Palavra-chave: empreendedorismo, informalidade, shopping popular. Introdução. O empreendedorismo é a inovação cada vez mais e ganha um destaque acirrado no ambiente econômico que depara com a sociedade alternativa para gerações de emprego e de renda. Assim, conquistar a posição do mercado atualmente constitui um grande desafio para empresas, pois o advento da globalização e o avanço tecnológico com os consumidores que têm se tornado cada dia mais exigentes. O Brasil é um país considerado empreendedor posicionando-se entre os países mais empreendedores. De acordo com a Ruptel, esse fato pode ser interpretado como um indicador do crescimento econômico de um ambiente propício à criação de novas empresas. Segundo o empreendedorismo, significa fazer algo novo, diferente e mudar a situação atual e buscar a forma de incessante novas oportunidades de negócio, tendo como foco a inovação e a criação de valores. De acordo com o autor, a definição para o empreendedorismo em várias das suas existências resume-se a fazer diferentes e empregar recursos disponíveis de forma criativa e assumir riscos calculados, buscas e oportunidades de inovar. Além disso, a concorrência do mercado de trabalho e o aumento das exigências consumidores obrigam as empresas a qualificar os seus serviços e com isso houve uma mudança no perfil do trabalhador. Neste contexto de informalidade pode-se expressar uma forma de sobrevivência de trabalhadores que não detêm as qualificações do conhecimento adequado para o mundo do trabalho, envolvendo assim condições precárias de baixo rendimento econômico. O Estado brasileiro, de acordo com o Postman, buscando alternativas para mitar condições de trabalho desses indivíduos, apoiando-se no setor informal, enfoque de subsidiário, desde que modo que insere a construção de centros populares de compra. Devido à importância para a economia, alguns estudos buscam encontrar a relação entre o empreendedorismo e a informalidade. O exemplo é o estudo de Freitas 2011, que insere o debate sobre a informalidade, analisando ambulantes que foram transferidos para o Centro Popular com compras na cidade de Porto Alegre. Tal estudo encontra evidências tanto mais para comerciantes que foram diversificados e orientados para fora da informalidade, maiores chances para formularem as estratégias de atuação do mercado. Com o contexto de justificar-se a contribuir para o entendimento, o empreendedorismo da informalidade e a identificação de um perfil socioeconômico do grau de satisfação de vendedores ambulantes que foram recentes transferidos para o novo centro de compra, denominado de Shoppings da Independência, construído no Centro de Atividade de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, inauguração da informal e identificar
dificuldades encontradas para se tornarem formais. Por se realizou um levantamento de características de comportamentais empreendedoras do mesmo que considerado, almejando alcançar objetivos de proposta que utilizou-se como instrumento de pesquisa do questionário, com questões abertas e fechadas visando conhecer as características de pesquisa após a etapa. É o seguinte, almejando o alcance de objetivos propostos. Não, isso aqui foi o meu. Isso aqui foi o meu. Rio Grande do Sul. Com o instrumento de pesquisas e questionário abertos e fechados, visando reconhecer características dos pesquisadores. Após a etapa, tabularam-se para dados a partir desde construir-se gráficos e tabelas para a perspectiva de análise. Desta forma, para responder os objetivos definidos nas próximas sessões, e apresenta revisão da literatura com ênfase de tópicos definidos para o trabalho da terceira sessão, apresentados em procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, e na quarta sessão encontra-se na apresentação de análise dos recursos pelo último, tecidas em considerações acerca do estudo, realizações e limitações de sujeitos para pesquisas futuras. A revisão da literatura. O empreendedorismo da visão Dolabella é uma tradução que se faz da palavra a mãe, já agora sim, empreendeurship, que contém ideias e iniciativas inovadoras. Aqui, amanhã, é um termo que implica a forma de ser, uma concepção do mundo, uma forma de se relacionar para o autor e abrir empresas, seja no ramo de serviços, de indústria, do comércio, do empreendedorismo empresarial. Uma das finalidades de formas de empreender. O entretenimento de Donella. A melhor definição para o termo relacionado com o envolvimento de pessoas no processo do conjunto que leva à transformação de ideias e oportunidades perfeitas para a implementação dessas oportunidades e levar à criação para negócio de sucesso. Nesse sentido, Julien ressalta a importância para o empreendedorismo se desenvolver regional e local. Para o autor, a questão de desenvolvimento econômico passa a ser tanto da criação de negócios com a expansão existente, o que, segundo o autor, é interessante numa atividade empreendedora. Você tem que ver ou pela mensagem do celular ou pela mensagem. Se foi pela mensagem do celular, foi o banco. Justifica-se por empreendedorismo e pode ser desenvolvido os indivíduos que sejam fenômenos para apresentar nas seguintes situações de empreendedor: nato, herdeiro, então estudando, funcionário, virou padrão excelente técnico do quadro de organizações, vendedores da proporção de desemprego, desenvolvimento paralelo à aposentadoria. Além disso, na taxa de empreendedorismo também tem influência de capacidade para de um país de iniciativa aberta de empresa para combinar habilidades e motivações do agente de empreender, como consequência de crenças de empreendedoras que agem no intuito do desenvolvimento econômico e social na instituição que foram criadas para dar suporte às atividades do empreendedora. O principal exemplo disto do global do empreendedorismo monitor, formado com um consórcio de diversas universidades de diferentes localidades que colocam dados anualmente sobre o empreendedorismo do mundo, segundo essa instituição, dos países que proporcionaram o desenvolvimento das atividades empreendedoras apresentaram níveis mais elevados de competitividade de vida e inovação e aplicação de tecnologia de criação de novos mercados. Há uma ampla variedade de conceitos oriundos da administração econômica psicológica entre as áreas que visam definir o empreendedorismo. Porém, não há como conceituá-lo, complementá-lo, sem deixar de definir empreendedor e enquadrar um sujeito responsável para realizar o processo. Além disso, de acordo com Michete, empreendedores peritos na utilização da estrutura do conhecimento dali permite utilizar informações significativamente melhor que não são empreendedores habilidades detentoras considerados significado de implementação, atitudes inovadoras essenciais do processo do empreendedor. Charles Chaplin define como empreendedor como uma pessoa que inicia e opera o negócio e realiza uma ideia de um projeto pessoal e assume riscos e responsabilidade e proporciona uma inovação contínua onde são somente fundadores
de grandes organizações e empreendedora, mas isso com todas as pessoas que exploram oportunidades, iniciam projetos criativos e assumem riscos inovadores e continuamente. Segundo Donella, o empreendedor é visto como um motor da economia, agente de mudanças e é muito escrito conceituado do tempo de autores que oferecem uma gama variada de definições. Contudo, uma das mais antigas do acordo de Donella é a economia de Stepper, que diz compreender aquele que destrói as ordens econômicas existentes para a introdução de produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização, pela exploração de novos recursos materiais. Outras definições objetivas e bastante abrangentes é o desenvolvimento dela e filtram que quem compreender uma pessoa imagina desenvolvê-la e realizar visões. O estudo de procurador desse tipo de análise tange a determinação de características dos empreendedores, considerou que as principais variáveis relacionadas ao comportamento do empreendedor dizem respeito à teoria, motivação psicológica, compreendido três conjuntos. O primeiro trata-se de um conjunto de realização que aborda a busca da oportunidade, iniciativa e persistência, correr riscos calculados, a existência de quantidade de eficiência e o comprometimento. O segundo conjunto de planejamento abrangendo a busca das informações, estabelecendo metas, planejamentos e monitoramentos sistemáticos, e por fim um conjunto de poder mensurado da independência, da autoconfiança, pressão de redes de contato. Segundo aponta Gentile, as pessoas devem conquistar e aprender as habilidades e funções do empreendedor, visando que na prática profissional venha realizar atitudes empreendedoras e identificá-las com os 10 comportamentos pessoais e empreendedores. Dessa forma, considerou-se que o pesquisador, o empreendedorismo, aplica os seus estudos a uma dimensão comportamental, tendo sido fonte de auxílio para futuros empreendedores, identificando qual a posição do campo comportamental do empreendedor assim. Visão de dentro do empreendedor que necessita criar um equilíbrio, ou seja, tão somente almejar um ganho de dinheiro, mas de dimensão a ser dependente da ação de criar algo, como segundo o autor, e muitas vezes na gestão de expostas, para, para, para pagar custos e tornar-se um empreendedor, pois ele sabe o valor do seu tempo e procura que seja a melhor forma de utilizá-lo na busca de seus objetivos. Informalidade. Até o mercado do século XX, a atividade da economia organizada a grande escala e as atenções voltadas para principalmente as grandes corporações a serem vistas como principais responsáveis pelo desempenho econômico das nações. No entanto, a partir da segunda metade do século, o empreendedorismo de pesquisas surgiu como uma estratégia política e econômica com o objetivo de estimular as gerações de emprego e crescimento econômico. E as formações de empresas continuam sendo empenhado um papel fundamental para o desenvolvimento de políticas regionais em todo o mundo. A produção de circulação do setor informal, segundo Oliveira, criando lógica do interesse da própria, não apenas o residual de relações de setor tipicamente capitalizadas econômicas. Além disso, o surgimento de informalidade está ligado ao excedente da mão produtiva pelo capitalismo no setor informal e seria um espaço econômico capaz de absorver na íntegra estes contingentes, até localizado na margem econômica. Na América Latina, no ramo de 1980, fica conhecida como década perdida. Neste período, a econômica brasileira destacou-se o desempenho excepcional, variando em 1940 e 1980, buscando um procedimento institucionalizado para o Estado Nacional. Após 1980, a precariedade foi aliada a uma queda de salários reais, aprofundada na concentração de renda, e ressalta entre esse período que ocorreu na interrupção do processo do crescimento que ocorreria desde a década de 1960. Em paralelo, aumentaram-se as taxas de desemprego e de informalidade. Nesse contexto, ganha força a partir dos anos 80 argumentos relacionados à informalidade e ao cálculos racionais com agentes sobre as regras que
que regulam atividades econômicas, segundo Camargo, e as causas relevantes para a aplicação do aumento das taxas de informalidade do mercado de trabalho brasileiro para ser grande diferença entre os salários do trabalhador e o custo da mão de obra para o empregador, além disso, a existência da organicidade da assistência social, e o que garante todo cidadão da transferência do direito de receber um salário mínimo. Assim, de acordo com Camargo, os detentores para perspectivas do aumento que o custo excessivo do empregado, a carga tributária e seriam os fatores preponderantes para a apelação de informalidade, tanto pelos empregadores quanto pelos trabalhadores. A informalidade seria, portanto, a tentativa de burlar a legislação. No entanto, a grande parte da economia da informal é constituída por micro e pequenos empreendedores, e daqueles considerados trabalhadores por conta própria, segundo os dados de pesquisa econômica informal urbana, e utilizado em 2003 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No Brasil, o setor informal é aquele que representa 27% do total da ocupação do país, que movimentou 15,3% do rendimento nacional. Tais mostraram temas, assim como esforços proporcionais ao regulamento, formalização, enorme potencial para contribuir desenvolvimentos econômicos sociais do país. A figura apresenta uma síntese de razões da informalidade e suas perspectivas e interações. Neste contexto, de acordo com Alice, apresentou-se uma discriminação de setores financeiros ligados à economia, a relação de atividades informal do mercado de trabalho, pois vês como o mal que assombra o país. E ainda segunda, a influente literatura cresce sobre o empreendedorismo ilegítimo, analisando o empreendedorismo, o setor informal da economia sendo ainda essa, em termos gerais, um domínio considerado de longe de ser definido como marginal e condenado por poucos setores. As características das empresas. Este trabalho pode ser descrito como um levantamento conforme ao tipo de pesquisa de estudar pequenas e grandes populações utilizando as amostras, características descritivas da descrição sistemática, características da população, da interrogação direta de pessoas cujo comportamento se deseja do conhecer, estudo estabelecer relações entre as variáveis. Trata-se de uma pesquisa amostral, pois o estudo será desenvolvido como uma amostra populacional do total. A pesquisa de campo. O investigador de pesquisa de campo assume o papel de observador, explorador, coletor diretamente de dados locais e se derem surgirem fenômenos que referidos assim um perfil de vendedores ambulantes que foram recentemente transferidos para shoppings populares de compra de Santa Catarina. A população de pesquisa constituída pelos empreendimentos do Shopping de Independência de Santa Catarina prefere no total de elementos como ter sido ganho da amostra de confiar e foi entrevistado como o erro máximo de admitir 5 graus de confiabilidade de acordo com a forma pelas amostras finitas. O instrumento de pesquisa adotado foi questionado, formado por 28 perguntas abertas e fechadas. Entende-se que o questionário é um instrumento de coletas e dado que busca mensurar alguma coisa, portanto, requer o esforço intelectual. Eu já sei com quem eu vou fazer, mãe.